Olá, muito bom receber você nesse nosso segundo vídeo e agora nós vamos falar sobre pesquisar o cliente. Lembra que você tem que receber muito bem o teu cliente, né? E depois de dar as boas-vindas a ele, receber ele com muito profissionalismo, chegou a hora da gente pesquisar o cliente. Você sabe, cada cliente é único, cada cliente tem as suas características, pertence a um tipo de negócio, tem alguns objetivos na cabeça e tudo mais, e a gente deve assim atendê-los. Cada cliente ser atendido de uma forma personalizada, de uma forma única. E eu tenho algumas dicas de muito valor para te dar nesse nosso módulo, nesse nosso vídeo. Primeira coisa é o seguinte, identifique qual é o interesse primário do seu cliente. Depois, vamos buscar a real necessidade dele e vamos pensar também sobre os critérios que ajudam ele a tomar decisões e tudo mais, porque você pode ajudá-lo a fazer um negócio, a fazer uma compra mais bem feita, a atender a real necessidade dele e tudo mais. A primeira coisa é o interesse primário. Sabe o que é o interesse primário? É aquilo que te pede, aquilo que o teu cliente te solicita no balcão de autopeças, é uma coisa curiosa para a gente refletir juntos. Muitas vezes o que o seu cliente te pede não é o que ele precisa, né? Note, o especialista em portfólio de autopeças, o especialista no varejo de autopeças, na distribuição de autopeças é você, não ele. Ele está com um carro lá que ele precisa resolver algum problema e tudo mais, ele tem um automóvel que ele precisa de uma peça para solucionar o problema, mas as opções, as alternativas, você é quem domina, não é? Então a primeira coisa é identificar esse interesse primário, que é o que é que esse sujeito te pediu, o que é que esse cliente te pediu. O segundo ponto, aí então, a gente vai precisar muito da tua capacitação, do teu domínio técnico, é pensar qual a real necessidade desse cliente. Esse cliente está solicitando uma marca específica, mas ele tem outras alternativas. Você poderia oferecer a ele um conjunto, ele está te pedindo a aplicação mais adequada ou não é a mais adequada, né? Você vai observar que a gente tem gente muito profissional nesse nosso desafio de balcão de autopeça e tem gente menos profissional e menos comprometida, né? Pediu isso aqui, é isso que eu vou te vender, a venda já está feita, passa ali no caixa e paga ali. Mas o profissional de alto nível é um cara que vai ajudar o cliente, né? E esse processo de ajudar o cliente envolve identificar a real necessidade dele e oferecer esse leque de alternativas, esse portfólio de produtos que a sua empresa dispõe, para que ele possa ser melhor atendido, para que ele possa ter mais sucesso com a compra que ele fez e tudo mais. Isso que a gente quer, né, gente? Que ele tenha sucesso com a compra que fez na nossa loja, porque ele vai voltar, não é? A gente fideliza ele dessa maneira e tudo mais. A gente está cumprindo a nossa missão dessa maneira, né? Então, real necessidade identificada. Próximo passo, pensar critério de decisão. Cada cliente toma decisão de um jeito. Você já parou para pensar nisso? Para cada cliente há uma coisa mais relevante ou menos relevante. Então, alguns critérios de decisão que possivelmente o seu cliente vai apresentar é o seguinte, o quanto é importante para ele a questão da marca, ou quanto é importante para ele a questão do valor do preço, né? Quanto que ele é voltado para a qualidade, quanto que ele é focado na redução de custos ou alguma coisa assim. Então, entender esse critério de tomada de decisão para que você possa negociar com ele no balcão da forma mais adequada é fundamental. E essas negociações no balcão você conhece muito bem, é coisa de fração de segundo, é jogo rápido e entender o critério de decisão, a forma de decidir de cada um. Então essa sua sensibilidade vai ser muito importante. Que critérios podem ser importantes para ele? Depois tem uma coisa que a gente chama de recursos acessórios. Que recursos acessórios podem interessar ele, não é? Então algum tipo de programa de fidelização, milhagem ou bônus por fidelidade que a tua empresa eventualmente pode oferecer, uma campanha que vocês estão fazendo. Tem alguns clientes que nem ligam para a campanha, tem outros que adoram, amam a camisa da seleção brasileira, ou seja lá o que for, né? Então, entender esse cliente, pesquisar esse cliente. O profissional de vendas despreparado já vai logo para o produto, já vai entregando o que o sujeito pede. O profissional de alto nível é aquele que vai pesquisar o cliente, entender as necessidades dele e principalmente compreender os critérios de compra dessa pessoa. Então esse é um ponto que você tem que estar muito ligado, saber pesquisar o seu cliente. Lembrando sempre que cada cliente é único, saber pesquisar o seu cliente é fundamental. E aí vem um detalhe que eu queria discutir com você, que é a questão do desejo não aparente. O que é esse desejo não aparente? Isso é uma coisa muito curiosa, intuitiva e instintiva.
Quando as pessoas compram, elas têm alguns critérios para tomada de decisão e tudo mais, mas tem algumas coisas que são tão instintivas que nem ela mesma percebe, né? A força da marca, o fato de trabalhar com a tua loja, que é uma grande loja e agrega valor à marca dele, por associação, trabalhar com gente legal como você, aquela necessidade que as pessoas têm para ter paz de espírito e tranquilidade. Talvez eu pague um pouquinho mais caro aqui, é um valor justo, mas é um pouquinho mais caro, para poder ter acesso a um processo de garantia, a uma assistência técnica melhor, a serviços mais bem prestados, a uma série de serviços que esse meu fornecedor pode me oferecer e tudo mais. Então, esses desejos não aparentes, só conhecendo muito bem o cliente, entendendo muito bem o cliente, é que você consegue identificar. Então, são todos pontos muito importantes que você tem que estar ligado. Antes de oferecer o produto, pesquise o seu cliente. Quer ver outra coisa interessante? As pessoas são diferentes. E negociar com cada pessoa é uma arte, né? A arte, a gente chama isso de empatia, é a capacidade de você se colocar no lugar desse seu cliente, né? E eu poderia listar aqui para você alguns perfis de pessoas, alguns perfis de clientes com os quais você pode se deparar. Tem um cliente que eu gosto de chamar de dominador. Sabe como é que é o dominador? É aquele cara que é impaciente, ele quer uma resposta rápida, ele já truca você no balcão de autopeça, fala, não vou levar porque isso está muito caro, porque você não tem a peça que eu queria e tudo mais. Com ele o processo tem que ser muito rápido, a vantagem dele, tomada de decisão é rápido, o preço é esse, o melhor produto é esse e a alternativa é. Mas você tem que ter muita firmeza e muita segurança ao lidar com esse tipo de cliente, né? Tem um outro que eu chamo de facilitador. Esse facilitador é um sujeito bastante informal, gente boa, bate papo com você e tudo mais, uma informalidade muito grande, e toma decisão rápido também. Mas ele é um cara mais relacional, troca mais ideias com você, é um pouco mais fácil de lidar do que o nosso dominador. Tem um terceiro tipo de cliente que eu chamo de analítico. Ele quer saber de todos os mínimos detalhes, assinar o documento, ver o laudo, olhar a garantia, cada um dos detalhes. Qual o problema desse analítico? É uma loucura, né? Porque vai demorar um tempão para você vender para ele, tem que explicar todos os detalhes, mostrar a embalagem, mostrar as questões de garantia e tudo mais. Por outro lado, é um desafio a você, um desafio ao seu profissionalismo e ao seu conhecimento, seu entendimento sobre a comercialização da peça, porque ele vai te fazer perguntas muito interessantes. Essa capacidade de você se adaptar a cada estilo de cliente pode ser um grande diferencial, né? Essa capacidade, apesar de você ter um estilo pessoal, cada um de nós tem um jeito de ser, mas essa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do cliente, se adaptar à realidade dele, pode fazer a grande diferença. Não é verdade? Concorda? Muito bem. No nosso próximo módulo, a gente vai falar sobre como ofertar valor ao cliente. Não produtos, mais do que isso, valor. E eu conto com você nesse próximo módulo. A gente se encontra por lá. Um grande abraço.